O que acontece quando nós conseguimos ter as respostas antes mesmo de começar a fazer as perguntas? Muito prazer, meu nome é Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e sobre criação de conteúdo para as redes sociais. Hoje eu vou trazer essa reflexão para vocês, que é: nunca tivemos tanto acesso de maneira fácil às respostas sem a gente começar a raciocinar as perguntas, sem a gente começar a fazer as perguntas. Por exemplo, se eu quiser escrever um texto interessante, é só eu pedir a IA para fazer. Se eu tiver uma dúvida sobre um assunto, é só eu ir lá no Google. Hoje o Google também tem IA, mas também tem a questão dos vídeos, né? Inclusive, estou fazendo esse vídeo para trazer essa reflexão. Não estou trazendo uma resposta pronta aqui para você. Vou sempre trazer reflexões para nós conversarmos e você chegar à sua resposta, que nem sempre vai ser a mesma que a minha. E tá tudo bem. Hoje, praticamente qualquer resposta está a um clique de distância. Isso é incrível, isso é muito bom, a facilidade ajuda muito. Só que, quanto mais fácil ficou o acesso às respostas, mais difícil ficou a gente perguntar, a gente fazer perguntas. Teve até uma menina que eu gosto muito do conteúdo dela, que é a Ana Marqueteira, que ela postou um conteúdo dia desses falando que a IA deixou os criadores de conteúdo mais preguiçosos de pensar, falando de maneira legal, de maneira interessante. Mas a IA tá deixando as pessoas mais burras, mais ignorantes, porque estão ficando preguiçosas, não estão querendo perguntar, não estão querendo questionar, não estão querendo exercer o direito de raciocinar. Porque existe muita diferença entre a gente ter acesso à resposta e a gente conseguir desenvolver o pensamento, as perguntas, as questões, amadurecer as ideias até chegar àquele ponto. Inclusive, esse é um dos lances de eu não usar muito o chat GPT, as IAs, para eu chegar a uma resposta. Eu uso elas para sempre questionar, para sempre trazer críticas, para sempre tentar encontrar lacunas de pensamento, porque eu gosto muito de desenvolver estratégias, por exemplo, de marcas, né? Só que não é, a gente não tem acesso, nós de estrategistas de marca, a gente não tem acesso a todas as informações através de um briefing. E aí muitas das vezes eu troco mensagem, eu entro em reunião, isso é super normal, tá? Eu troco reunião, a gente troca ideias, troca conversas com os clientes, né, com os criadores das marcas, com as empresas, para eu interpretar e trazer as propostas de estratégia para a pessoa. E nós vamos validando junto. É tanto que a estratégia de marca, a identidade visual, o logo, as cores, tudo é co-criado junto com o criador da marca, né? Junto com a empresa, junto com a marca, junto com o meu cliente. Inclusive, esse é um diferencial que os clientes que chegam até o estúdio para criar identidade visual, estratégias de brand, eles sempre falam que isso foi o que fez eles decidirem nos contratar aqui, né, no estúdio. E é sobre isso, gente. Fiz aqui um disclaimerzinho sobre o meu processo de criação, para, claro, para trazer essa proximidade de vocês aí, de você que está assistindo esse vídeo, para mim, para minha marca, para o meu estúdio, e também para você entender a importância da gente não ter as respostas de maneira tão fácil. Eu diria que isso é até mais fundo, o buraco é até mais embaixo do que a gente costuma pensar, porque o mundo moderno está ensinando a gente diariamente que a velocidade, a rapidez, a agilidade é o valor principal, é o mais importante para a gente. Não é à toa que os vídeos curtos cresceram de maneira tão exponencial até hoje em dia, né? Artistas, empresas, marcas estão cada vez mais apostando nesse modelo de conteúdo curto. Inclusive, teve até novas profissões que cresceram com isso, né? Que é o Creator GC, o GC Creator. Tem a questão dos músicos autorais, independentes, artistas independentes explorarem e identificarem uma oportunidade muito grande nesse formato de conteúdo curto, né? E conseguirem escalar de maneira assim que na vida real, sem a internet, isso não seria possível. Isso é uma coisa muito boa. Ao mesmo tempo que não foi lá que eles se desenvolveram. Eles chamaram a atenção, né? Eu diria que é isso. A rapidez, a agilidade,
O formato rápido, ele é muito bom, é muito legal para construir a atração, né? Para trazer atração, para aumentar o público, para atingir mais números. Mas o que realmente vai conectar é outro lugar. Os stories, a mensagem no direct, é uma comunidade, é um formato mais longo aqui, que seria ou um curso, ou uma masterclass, ou um workshop, enfim. Trazendo em nomes difíceis, eu estou falando basicamente que o que vai conectar vai ser você ter troca mais profunda e mais demorada ao criador, né? Ao conteúdo, a quem criou aquele conteúdo, a quem está lançando aquele produto, que é justamente onde você vai construir a segurança, a confiança com a pessoa de quem você vai comprar ou contratar. E, gente, não vamos ser hipócritas, né? Como todo mundo fala, pensar a trabalho. O cérebro é treinado para poupar energia, então ele vai economizar o máximo de energia. Por isso que as propostas de respostas rápidas são tão atraentes, porque é uma coisa biológica. E ter acesso a essas respostas rápidas, elas dão a falsa sensação de que a gente está entendendo, de que a gente está tendo domínio sobre o assunto, sobre o contexto geral. Quando, na verdade, entender é você desenvolver, é você questionar, é você perguntar, é você amadurecer a ideia e o raciocínio. Não é você acumular informações. Enquanto você só tiver acesso às respostas, você está só acumulando as informações e tendo uma overdose de informação. Inclusive, eu acho que esse seria um bom assunto para outro vídeo. A questão de como o mundo digital, o mundo moderno, está trazendo uma overdose de informações para a gente e a gente simplesmente não consegue se desligar. Olha só, já tem uma ideia de próximo conteúdo. A IA, ela consegue desenvolver respostas de maneira muito rápida e até impressionante. Tem umas até que conseguem simular a maneira que a gente raciocina, a maneira que a gente fala, só que ela não consegue experimentar ou presenciar situações cotidianas do dia a dia, que é justamente isso que traz a profundidade para a gente, para o conteúdo da gente. Eu diria que é justamente aí, nesse ponto, que a IA não consegue substituir o trabalho humano, que é ela simplesmente não consegue ter experiência real. Ela só traz as possibilidades, né? O que ela consegue assimilar. E é claro, o que a gente dá acesso a ela. E aí, trazendo isso para a questão da criação de conteúdo, é aqui que os conteúdos começam a aparecer todos iguais. Todos começam com aquela sensação de você tem um problema aqui, se você estiver passando por isso, isso e isso, você vai conseguir ter a resposta e a solução para todos os seus problemas. E olha só, eu vendo essa solução dos seus problemas. Gente, assim, é claro que tem um nome para isso, né? Tem a questão da narrativa, tem a questão do storytelling, tem a questão da estratégia do conteúdo. Mas eu acho que a gente consegue identificar quando é um texto gerado por IA, entendeu? A gente consegue identificar quando é um texto gerado por ChatGPT ou Claude. Inclusive, teve uma época que eu estava vendo na minha consultoria para posicionamento de marcas no Instagram. Hoje ela está fechada. Eu não estou mais atendendo turmas com ela. Vou abrir mais para perto do final do ano, enfim. E aí, nessa época que eu estava criando, eu estava pesquisando referências para ter ideias de conteúdo, né? Só que eu queria coisas novas e tal, enfim, queria ver como era que estava o mercado. Pelo amor de Deus, eu fui pesquisar, era tudo igual. E aí, depois que a gente começar a pesquisar, o algoritmo começa a direcionar conteúdos parecidos pra gente. O meu explorar ficou a cópia da cópia da cópia. Sabe? Quando a gente vê tudo igual e tudo falando de venda, tudo falando de produto, eu tava cansado já. Eu abri o Instagram e eu ficava assim, meu Deus do céu. Hoje tem que postar história, hoje tem que postar conteúdo. E eu só não queria postar. Eu só queria ficar offline. Mas é isso, né? Trabalho é trabalho. Consegui ver uma oportunidade nisso, uma lacuna, que é justamente quando todo mundo fala a mesma coisa, quem faz alguma coisa diferente começa a se destacar, né? E aí eu comecei a explorar mais isso, que é o direct. Os stories eu não posto nem tanto, mas o direct eu consigo desenvolver muito bom. Eu consigo me conectar muito melhor no direct com as pessoas, né? No 1 a 1. Mas eu acho muito interessante trazer esse enorme entre parênteses aqui, que é talvez o problema nunca tenha sido a inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta muito boa quando ela é bem usada. O maior problema é a gente não terceirizar
o pensamento da gente, as decisões, que eu já falei disso nos últimos vídeos. Inclusive, estou batendo muito nessa tecla, que é, beleza, aí atrás das respostas, mas ela não vai conseguir desenvolver tudo tão bem como você. Ela não vai conseguir trazer o tato para a coisa, sabe? A conexão. Assim como um livro não tem todas as respostas, assim como o livro é apenas uma ferramenta onde você lê, é, absorve o conhecimento e vai colocar em prática aquilo. E através da prática, você, entre erro e acerto, você consegue chegar a uma resposta mais robusta, né? Você consegue chegar a uma coisa mais, muito, que vai trazer muito mais resultado. E aqui que existe uma etapa que vai trazer o grande diferencial para tudo. Se você só usa IA ou se você usa a IA como ferramenta e desenvolve tudo com a sua própria mente, com a sua própria marca, com a sua própria estratégia, que é algo que continua exclusivamente nosso, é uma capacidade exclusivamente nossa, dar significado ao que foi encontrado. É aqui que entra o storytelling, é aqui que entra o aprendizado, é aqui que entra o POV, é aqui que entra a sua experiência, o que você conseguiu entender com as suas experiências, com a sua visão, e é aqui que várias pessoas vão se conectar com você. A inteligência artificial, ela pode responder quase qualquer pergunta, mas tem uma coisa que ela não pode fazer. Ela não consegue viver as experiências que dão sentido a essas respostas. Talvez o maior perigo da IA não seja ela aprender a pensar como nós. Muito provavelmente, né, Moisés, considero que o maior perigo da IA é nós desaprendermos a pensar por conta própria. Porque no fim, conhecimento não é aquilo que a gente adquire em poucos segundos, em poucos cliques, em um prompt. Conhecimento é aquilo que a gente aprende com erro e acerto e tendo troca com outras pessoas. E é através do conhecimento que a gente vai conseguir construir a marca, o conteúdo, criar produtos e conseguir se sustentar durante mais tempo, né? Ter uma marca sustentável. Me fala o que você achou desse conteúdo. Queria muito trazer essa reflexão para vocês. No próximo vídeo eu vou falar uma coisa mais profunda, mais densa, mais interessante sobre isso. Também agradeço muito se você for comentar lá. Me fala o que você achou. Não se esquece de dar um like aqui nesse vídeo. Não sei se é aqui ou aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para apoiar, para dar uma força. E se você tiver ideia de conteúdo, pode comentar aqui abaixo que eu vou ler, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.